Todos encontraram? Quem não tiver a sua Bíblia no livro, pode achar no celular. Não há nenhum problema. Eu sei que tem alguns irmãos que estão deixando a Bíblia em casa, mas pode usar o celular para ler a Bíblia, para cantar, não há problema. Leiamos então a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura dos espinhos figos? Dos espinheiros figos? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Até aqui somente nesses poucos versículos que nós vamos então meditar na palavra de Deus. Esse texto fala essa parábola que Jesus conta dos dois caminhos. Em muitas casas, antigamente, geralmente a gente chegava e já via um quadro pendurado na sala, ali na parede da sala, o quadro dos dois caminhos. E é sobre esses dois caminhos que nós vamos refletir nessa noite. Então eu sei que vocês sabem desses dois caminhos. Eu sei que quase todos que estão aqui, ou todos, conhecem esses dois caminhos e já fizeram a sua escolha. Um caminho, ele conduz então para o céu, como vocês podem estar vendo aí no slide. E outro caminho, ele conduz para a perdição. Eu sei que vocês escolheram já esse caminho. Essa mensagem é uma mensagem típica de evangelização, mas também serve para exortação, porque como as pessoas não conhecem o caminho, nós como igreja do Senhor precisamos indicá-las então esse caminho. Então nós conhecemos e sabemos o capítulo 14, versículo 6 de João de cor, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir nesse caminho do céu, ali onde está a cruz, eu preciso então seguir a Jesus, que é Jesus que é o caminho que nos leva para o céu. Você apagou aqui, você apagou a minha tela aqui. O caminho largo e a porta também é larga. Então existe o caminho estreito, que é o caminho que leva ao céu, e existe o caminho largo, que é o caminho que leva para o inferno.
para a perdição. E o caminho estreito, a porta é estreita, mas o caminho largo, a porta também é larga. Muitos seguem por este caminho por causa da facilidade. Então, seguir no caminho largo, existe muitas facilidades para você caminhar, para você andar da maneira que você quer, como você quer. Você pode, então, andar livremente neste caminho largo. Você pode carregar uma bagagem pequena, ou você pode carregar uma bagagem bem grande, porque o caminho é largo. E você indo com essa bagagem grande, você vai entrar também nessa porta larga, porque a porta sendo larga, você pode passar então com toda a bagagem que você vai levando. Outros seguem esse caminho largo, aonde a porta é larga, é porque eles não conhecem o outro caminho. Porque ninguém ainda falou para eles que existe uma outra opção, que existe um caminho que é estreito, que é bem estreito, que ele não pode levar uma bagagem tão grande. Talvez ele não pode levar nenhuma bagagem, porque chegar um determinado momento, ele vai caminhando naquele caminho estreito, e quando chegar na porta para entrar, a porta é estreita, então ele tem que entrar somente ele. E este é o caminho do céu. Mas outros também podem estar seguindo o caminho largo por inocência. Por inocência, eles continuam seguindo esse caminho. Essas pessoas que seguem então nesse caminho largo por inocência, ela merece a minha compaixão, ela merece a sua compaixão, igreja. Outros seguem por falta de conhecimento. Tem um hino do nosso cantor que diz assim: não se importa se entrares sem joias nos céus, por não terem falado de Cristo. Esse hino está no nosso cantor. Então lá no coral dele vai dizer assim: tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Então a igreja tem essa responsabilidade de falar da graça salvadora de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que não conhecem. Às vezes nós possamos imaginar, não, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo sabe, não precisa mais falar. Se eles quiserem, eles vêm para a igreja. Mas Jesus mandou dizer que é diferente. Jesus disse para o seu discípulo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O evangelho está sendo pregado de muitas formas nesse tempo, mas não está sendo ensinado. Há muitas pessoas que está seguindo alguma denominação evangélica, alguma igreja evangélica, mas seguem junto no caminho, naquela porta larga. Existe hoje o evangelho, um outro evangelho, o evangelho que você não precisa de ter nenhuma mudança para poder caminhar nesse evangelho. Você não precisa de obedecer nada, você já está salvo e você não precisa de fazer nada. Esse evangelho existe. Então muitas pessoas estão seguindo esse evangelho, mas não está seguindo o evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse evangelho verdadeiro, ele exige algumas responsabilidades. Outros seguem no caminho largo, onde vai dar uma porta larga, por sua própria escolha. Ele escolheu. Todas as pessoas um dia têm que escolher
um caminho a seguir. O conselho da palavra de Deus, o conselho de Jesus, é que você escolha então o caminho estreito. Que este caminho, apesar dele ser estreito e difícil às vezes de caminhar por ele, exige determinação, exige obediência. Mas é este caminho estreito que vai te levar para a presença de Deus. Esse caminho estreito não oferece muitas vantagens, muita facilidade. Jesus disse no outro texto: o reino de Deus, ele é tomado à força. Por que Jesus disse? É porque precisa ser pessoas corajosas, pessoas destemidas, pessoas que realmente sabem o que querem, pessoas que pensam na eternidade. Então, não é tão fácil, não é fácil ser cristão. Ser cristão, seguir a Jesus de fato e de verdade, realmente é um desafio. Você tem que caminhar por fé e não por vista. Nós nunca vimos Jesus fisicamente, nem nunca vimos um anjo que apareceu a nós para então acreditar. Mas pela fé nós cremos que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, que Ele deu a sua vida em sacrifício por nós, e nós apropriamos então desse sacrifício. Jesus então nos salva quando nós cremos que Ele morreu ali para nos salvar. Então, neste caminho, não dá para levar bagagem. A bagagem do pecado não dá para seguir com o crente neste caminho, porque esse caminho é estreito. O pecado da luxúria, de tudo aquilo que não agrada a Deus, não dá para levar nesse caminho que é estreito. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que o falso profeta, ele ensina o caminho largo. Essa é uma característica do falso profeta. Como você pode reconhecer um falso profeta? Como você pode reconhecer um falso pregador? Você vai reconhecer pelas facilidades que ele lhe oferece. Porque na verdade ele é um enganador. Ele não prega a verdade, ele falta com a verdade. Mas o profeta verdadeiro, ele ensina o caminho estreito. E ele prega a verdade. E cabe a cada um que ouve então esta mensagem escolher qual o caminho que ele quer seguir. E qual o ensinamento também que ele quer seguir. O caminho do profeta verdadeiro que prega a verdade, que prega a Bíblia, que ensina a verdade. Ou se ele quer seguir também o caminho fácil que o falso profeta ensina e tem ensinado. Nós já aprendemos um pouco nessa noite. Nós já aprendemos que o caminho que é espaçoso, que é largo, e que a porta que também é larga, nos conduz à perdição, ou conduz aqueles que seguem por este caminho à perdição. Mateus 7:13.
entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ele. Multidões. É só você olhar perto de você. Quantos lugares que estão vazios? E se você sair na esquina e olhar num bar, tem mais gente lá dentro do bar, tomando a sua cervejinha, se alegrando com os seus companheiros, do que aqui no templo, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas esse caminho é o caminho que leva para a perdição. O caminho largo é o caminho que prega a doutrina da prosperidade. Esse é um exemplo de uma porta larga. Existe nesses dias, meus amados irmãos, muitos evangélicos, principalmente os neopentecostais, que estão pregando essa teologia da prosperidade. Prega que todos os cristãos devem ser prósperos, que crente nenhum pode ser pobre. E com esta mensagem eles têm arrastado muitas pessoas para o caminho largo. Eles estão sendo enganadores, porque a Bíblia ela não ensina isso. Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Se você quiser conferir na sua Bíblia, você pode conferir. Ele diz assim: ai dos que querem serem ricos, porque cairão no laço do diabo. Se isto está escrito, se é a palavra de Deus, se nós cremos que é a palavra de Deus, como nós podemos pregar uma mensagem errônea e dizendo que todos os cristãos devem ser prósperos, todos os cristãos devem ser ricos? E lá no texto continua dizendo, e ele ainda vai dizer mais sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado você ter dinheiro, mas é pecado você ser avarento. Quanto mais você tem, mais você quer, e nada chega. E é assim que acontece com essas pessoas. Eu já fui numa igreja dessa, eu levei algumas pessoas naquela ocasião, naquela igreja, os colegas do meu trabalho. E quando eu cheguei lá, as primeiras coisas que eu vi foi essa: você que é empregado, você tem que tomar o lugar do seu chefe, porque aquele lugar lá é seu, porque você é crente, você é servo de Deus. É isso que eles ensinam: a inveja, a avareza. Tudo aquilo que Deus te der, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve então ser zeloso, ser cuidadoso, mas nunca colocar o coração naquilo que Deus der para você possuir. Quando eu falo isso, amados irmãos, eu falo isso com propriedade. Eu conheci um casal, membros da igreja, que eles deixavam de ir na igreja no culto à noite, e de manhã eles já não iam, porque trabalhavam na feira, então só iam à noite.
e deixavam de ir na igreja no culto à noite para poder vigiarem a casa deles com medo de serem roubados. Porque o coração deles estava naquela casa e não estava em Deus. E o nosso coração precisa estar em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar. Diz assim: está escrito, mas eu sei que não dá para vocês lerem por causa da distância. Ninguém podeis servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Então, esses são ensinamentos do próprio Jesus. Por isso eu digo para os irmãos, a falsa teologia da prosperidade, os falsos profetas, eles ensinam o contrário do que Jesus ensinou. O nosso coração não pode ser dividido. Nosso coração tem que ser de Jesus. E lá o texto conclui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o Deus das riquezas. Esse nome Mamon significa o Deus das riquezas, o Deus da cobiça. Então esse evangelho que é pregado, o evangelho da prosperidade, é o evangelho da cobiça. Ele aguça aos fiéis para ter essa cobiça. E esse Deus Mamon não é nada menos do que o próprio Satanás. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, e você vai ver, lá está escrito, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, depois de passar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, e lá aparece o diabo para ele, e ele oferece várias coisas para Jesus, mas uma delas é essa, que leva Jesus no pináculo do templo e mostra para Jesus: olha, você pode ser dono de tudo isso, e Jesus recusou tudo isso. Porque Jesus, quando estava aqui na terra, ele sendo dono de tudo, mas ele não tinha nada. Vocês já observaram que Jesus andava nas ruas da Palestina, ali a pé, e quando ele entrou em Jerusalém, entrava em Jerusalém, ele entrou num jumentinho, e nem o jumentinho era dele, nem a casa era dele, onde ele nasceu não era dele, mas ele era dono de tudo. Mas o diabo, que se acha que é dono de tudo, mesmo não tendo nada, porque na verdade ele não tem nada, ele só tem a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, por que temos que pregar essas mensagens? Essas são as mensagens de falsos profetas, e que às vezes até mesmo você, depois de crente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, ainda adora essas pessoas. Às vezes faz deles fãs, ao invés de ser o fã ser Jesus Cristo, é o pregador fulano de tal, é o ministro fulano de tal. E tudo que ele pede, você ainda dá, por falta de conhecimento da palavra de Deus.
a porta larga. Pregar esse evangelho do caminho largo, da porta larga, das riquezas, de tudo, isso é muito mais fácil. Mas precisamos, meus queridos irmãos, pregar a verdade da palavra de Deus e mostrar a orientação que Jesus Cristo dá. Mostrar a orientação que Jesus Cristo dá. Segue pelo caminho estreito, porque o caminho estreito é que vai te levar para o céu. Se você crê que existe um lugar melhor, e que este lugar a Bíblia aponta como o céu aonde está Deus, aonde está o trono de Deus. E se você almeja então um dia estar na presença de Deus, segue pelo caminho estreito, porque se você seguir o caminho largo, você vai dar no outro lugar, que é o lugar onde a sua alma viverá eternamente separada da presença de Deus. Eu acredito e creio desta forma, e a Bíblia revela isso também, que o pior momento na eternidade não é o fogo propriamente dito, não é o lago do inferno propriamente dito, onde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Mas o pior de tudo vai ser você saber que vai viver a vida eterna todos os dias, eternamente, sem nunca morrer, longe, separado de Deus, separado dos seus queridos, daqueles que partiram com o Senhor. A Bíblia fala que esse dia será um dia de desprezo, um dia de vergonha eterna. Você já pensou? Você está ali perante o trono. Se continuarmos a ler o texto, esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 7, você vai encontrar esta palavra lá. Aquelas pessoas vão dizer para Jesus: em teu nome nós fizemos muitas coisas, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer para eles: olha, eu nunca vos conheci. Jesus conhece, meus queridos irmãos, aquele que tem um coração quebrantado e contrito a Ele, aquele que está disposto, custe o que custar, haja o que houver, segui-lo, deixar tudo para segui-lo. Esse é que Jesus vai reconhecer naquele dia, mas não daqueles que fingem e que pregam mentira, que ensinam mentira e que conduzem multidões pelo caminho largo. Então ele diz no versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Poucos que o encontram.
se você tem a oportunidade, então, de encontrar esse caminho, segue por este caminho. Segue por este caminho, porque essa vida que nós vivemos aqui é uma vida passageira. Ela passa rapidamente e nós voamos. Abra sua Bíblia e compara aí comigo, acompanha aí o versículo. Tiago 4,14 diz que a nossa vida é como uma neblina. Ela aparece por um pouco e logo se desvanece e vai embora. Um instante só ela dissipa. Essa é a vida que nós temos aqui. A vida nesse corpo, ela passa rapidamente. Mas se morrêssemos aqui nessa vida e acabasse, tudo bem, mas não é isso que acontece. Essa vida passa e a nossa alma voa. A palavra do Senhor diz que quando morremos, o nosso corpo vai para a terra, porque somos pó, mas o nosso espírito volta para Deus. E como será então o seu encontro com Deus quando você voltar? Nós temos visto nesses dias que muitas pessoas estão voltando, que muitas pessoas estão sendo chamadas, e elas não estão sendo chamadas só porque existe uma pandemia, não. É porque chegou o momento, chegou o dia delas. Então elas foram recolhidas, foram chamadas de volta. Uns são chamados antes de nascer. Esses são felizes porque não experimentaram o pecado deste mundo. Outros são chamados na adolescência, outros na juventude. Outros chegam até uma idade, tiveram muita oportunidade, mas mesmo assim, seguiram o caminho largo, deixaram de obedecer o conselho de Jesus Cristo e foram então por outro caminho. E foram pelo caminho da perdição. Todos está tendo a oportunidade de fazer uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. E nós devemos escolher o certo. E nesta mensagem que o Senhor nos tem dado nessa noite, escolher o certo é escolher o caminho estreito e a porta estreita. Se você está andando por esse caminho que está tendo dificuldade, se está achando que está ruim, eu quero lhe dizer, mantenha firme, porque esse é o caminho que vai te levar até ao céu. Se você pensa em desistir da igreja, como tem muitos que já se desistiram e voltaram então no caminho estreito e foram para o caminho largo, ainda é tempo de voltar. Então esta mensagem há um aconselhamento do Senhor para que você leve também para os seus queridos. Mostra para eles a verdade. Não tenham medo, a verdade dói mesmo. Mas é a verdade que nos salva, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos transforma, é a verdade que nos leva ao céu. Última pergunta. E estou concluindo. Onde você passará a eternidade? Talvez você nunca fez essa pergunta para você. Você que irá ouvir essa mensagem pelo
a internet, eu quero lhe dizer uma coisa: pare e pense. Se você nunca pensou aonde vai a sua alma após a morte, pare e pense. Qual caminho você vai seguir? Uma vez que você está ouvindo e está entendendo que o caminho largo leva para uma eternidade longe de Deus, longe de Jesus. Mas se você optar a seguir um caminho estreito, você vai chegar na glória de Deus o Pai. E você vai poder chegar até Jesus. E você vai poder dizer para Jesus: obrigado, Senhor, porque me salvaste. Valeu a pena caminhar contigo todos os dias da minha vida lá na terra, porque agora eu vou desfrutar da sua presença eternamente. Eu vou viver eternamente feliz. A escolha é sua. Você que é crente e que tem andado com o Senhor, sabe muito bem do que nós estamos falando. Muitas vezes não é fácil, porque as tribulações vêm sobre nós. Quando essas tribulações, essas perseguições vierem sobre você, lembra do que o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Faz parte da nossa caminhada sermos perseguidos só porque seguimos a Jesus. Talvez você será perseguido na sua empresa, no seu trabalho, só porque você é um bom funcionário, porque você faz as coisas corretas, porque você age corretamente. Enquanto que o seu chefe quer que você dê um jeitinho nas coisas, mas você age corretamente, porque você é um filho de Deus, porque você é uma filha de Deus. Então muitas vezes você pode sofrer perseguição. Muitos lugares você é levado a pessoas que, para resolver um problema com você, querem que você ofereça suborno. Mas você, como um crente, você não vai oferecer suborno para ele, você não vai dar dinheiro para ele resolver o seu problema. Isso é sofrimento, isso é caminho estreito. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo nos diz assim: se nós esperarmos em Cristo só dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não esperamos Jesus só nessa vida, só para adquirir as bênçãos materiais. Nós esperamos em Cristo para a vida eterna. Nós cremos na ressurreição. Nós queremos fazer parte da primeira ressurreição. A minha mãe cantava um cântico assim: eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Bem-aventurados, meus amados irmãos, são aqueles que desde agora dormem no Senhor, porque a ressurreição é um fato. Assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, também Cristo ressuscitará cada um de nós e nos levará para a eternidade num corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, você pode ler na sua casa. Nós não vivemos neste mundo sem uma esperança. Nós temos uma esperança. Um dia todo sofrimento, tudo aquilo que acontece nessa vida com você terá um fim. E diz a palavra do Senhor
que é incomparável o que nos espera, o que Deus tem preparado, o que Deus tem reservado para dar àqueles que o amam. Não dá para comparar com o que tem nesse mundo. Por mais belo que seja esse mundo, por mais gostoso que seja você estar numa praia, você deixar o culto da igreja e passear, é bom, mas na eternidade é muito melhor estar na presença do Senhor. Eu quero, eu espero, meus queridos, que um dia eu possa ver todos vocês lá, que nenhum fique para trás, mas que todos sejam firmes, permaneçam firmes, aconteça o que acontecer, eu sou de Jesus. Tem uma igreja que tem um negócio que diz: eu sou universal. Não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, e Ele é meu. Amém? Amém. Como diz o apóstolo Paulo, essa vida que agora vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Curva a sua cabeça em oração, e nós vamos orar nesse instante. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse momento aqui na tua casa, Senhor, na tua presença. Damos graças, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Por cada servo teu, Senhor, que tem procurado te servir, tem procurado te andar nos seus caminhos, Senhor. O Senhor os conhece, e nós rogamos ao Senhor que nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Segura firme, Senhor, nas mãos de cada um dos teus servos. Aqueles momentos difíceis, Senhor, de tentação, de perseguição, de forçada de barra, Senhor, para negar, para dar mau testemunho. Senhor, segura firme nas nossas mãos. Fortalece-nos, Senhor. Não nos deixe fraquejar no meio dessa caminhada, mas nos sustenta, Senhor, conforme o Senhor tem sustentado, conforme o Senhor tem guiado, conforme o teu Espírito Santo tem orientado. Capacita-nos, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, para proclamar a tua verdade, para levar o teu Evangelho, essa mensagem transformadora, que mudou nossas vidas, que possam também mudar outras vidas. Senhor, nos ajude como instrumento do Senhor para apontar o caminho verdadeiro para aquele que está, Senhor, perdido, sem saber para onde vai, mas que o Senhor possa, ó Deus, usar-nos como instrumento do Senhor para ajudá-lo a encontrar o verdadeiro Senhor, o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. Ó Deus, abençoa o teu povo. Nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.